O microfone fica melhor para a gente registrar. Muito obrigada, é uma honra receber o professor Leonardo aqui. Alô? Oi. Bom, gente, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer em particular a professora Luciana, também a professora Ana Carolina Couto, também o acolhimento do professor Matheus Barros, e também dizer que é um prazer, uma honra estar aqui para falar com vocês. Eu prometido aqui na conversa, mas é uma honra estar aqui conversando com vocês. Na UFPE, em Recife, onde eu tenho vários amigos, aproveitar para dar um grande abraço para o professor Jeder, ficar aqui prestigiando, é uma honra mesmo falar com vocês. Sinceramente, foi muito legal na hora que eu recebi o convite, apesar desse momento sucupiro que a gente tem, mas aceitei prontamente, porque para mim é muito interessante, particularmente vir aqui falar com vocês no campo de uma escola de música, que, como vocês vão ver na minha palestra, é um tema que sempre me afeta, pessoal e intelectualmente, e também sendo uma escola com uma abordagem interdisciplinar que eu acho absolutamente importante, um centro musical extremamente relevante, como é Pernambuco, particularmente Recife. Então, o que eu pensei trabalhar com vocês nessa palestra, conversando com a professora Luciana, ela falou, olha, seria interessante falar um pouco dos alunos, especialmente considerando que esse é um evento de abertura do ano letivo, então também é uma honra estar aqui participando do primeiro seminário, Música e Sociedade. E aí nós chegamos à conclusão de que seria interessante falar uma coisa um pouco em relação a metodologias, escolhas metodológicas, teóricas. E para fazer isso, não ficar chato pra caralho para vocês, eu resolvi falar um pouco da minha trajetória como pesquisador e como eu construí problemas de pesquisa e metodologias de análise. Por isso o subtítulo da palestra. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre fazendo essa junção entre trajetória pessoal e escolhas teóricas e metodológicas. Bom, é muito interessante porque no momento em que a gente conversou sobre a escolha do tema, eu, por acaso, comecei a ler um texto muito interessante de um historiador e antropólogo italiano, o Carlo Ginzburg, que falava justamente, era intitulado Feiticeiros e Xamãs, e eu não sabia que o texto era sobre isso, mas eu comecei a ler e vi que era uma palestra que ele deu no Japão, justamente falando sobre as suas escolhas metodológicas e sua trajetória de vida. Mas, enfim, de qualquer forma, essa palestra que depois virou texto, está nos Fios e os Rastros, é um livro muito interessante, metodologicamente falando sobre história e sobre microhistória. Era muito interessante, tinha tudo a ver com o que eu queria falar com vocês. Por quê? Porque, fundamentalmente, o Ginzburg fazia essa reunião dessa trajetória pessoal dele com a trajetória intelectual, e ele, não sei se todos sabem, mas ele se tornou internacionalmente famoso por fazer uma série de trabalhos de história, em que ele voltava aos relatos, a todos os testemunhos, a todos os relatórios da Inquisição italiana no século XVI, e ali ele descobriu uma possibilidade de fazer uma série de trabalhos recuperando a história da cultura popular italiana da Idade Média tardia, que naquele momento se chocava com o avanço da Contra-Reforma, e isso é um movimento que vai criar as condições de possibilidade, digamos assim, para a modernidade. Então, ele conseguiu achar esses arquivos e, a partir dali, ele começou a ter uma abordagem muito própria, tanto que, enfim, ele é um dos grandes referenciais no campo da história, daquilo que os historiadores chamaram de microhistória, que era fazer uma história a contrapelo, digamos assim, puxando aqui o famoso texto do Walter Benjamin sobre as teses de história, porque ele, na verdade, não ia contar uma história da Inquisição, como ela se deu na Itália, a partir do status quo, ou seja, da Igreja Católica ou dos inquisidores, mas, na verdade, ele resolveu fazer uma história dos perseguidos.
né? Ou seja, buscar retomar uma cultura popular da campesina da Itália, da região central da Itália, que naquele momento entrava em choque com as instituições que preparariam a modernidade, no caso a Igreja Católica, e que seria, como a gente bem sabe, liquidada nos séculos seguintes, né? Então ele tratou em livros como Os Andarilhos do Bem e, sobretudo, Queijo e os Vermes, né, que foi o mais famoso, ele desenvolveu uma metodologia para contar essa história dessa cultura perdida, né? Enfim, e aí, como eu mencionei, ele, nessa palestra dele, ele reuniu essa discussão com a vida pessoal. Por quê? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, né, desse texto. Porque, na verdade, muitas vezes a gente chega naquelas aulas de metodologia, né, enfim, o discurso clássico é que o discurso científico ele é neutro. Ele é neutro tecnicamente, ele é neutro ideologicamente, ele é neutro afetivamente, e isso não é de todo uma verdade, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês nessa palestra, né? A pesquisa científica, e sobretudo a partir do pesquisador, pesquisadora, ela nunca é neutra do ponto de vista, seja ideológico, seja técnico e seja afetivo. Por isso que a história de vida de um pesquisador ou pesquisadora importa para aquelas escolhas que ele vai fazer de objeto, de pesquisa, de metodologia, né, de problema de pesquisa, que, como vocês vão ver, podem mudar completamente a visão sobre o mesmo fenômeno, tá? Então, ele vinha justamente falando sobre isso. Por quê? Porque o Carlo Ginzburg, ele vem de uma família de ascendência judaica, que sai do leste europeu e migra para a Itália no início do século XX, e aí durante os anos 30, né, 20 e 30, ele se vê perseguido duplamente dentro da Itália, tanto pelo fato de que o pai dele, também historiador, era alguém ligado ao Partido Comunista Italiano, ao movimento comunista italiano, quanto pelo fato deles serem judeus, né, no momento em que o antissemitismo, mesmo na Itália, era também bastante forte. E aí, enfim, também o Ginzburg, né, o Carlo, ele sofreu com a perseguição dos judeus na alta modernidade, aquilo que a gente vai conhecer depois do Holocausto, e depois que tudo isso passa, e ele amadurece, vai para a faculdade, se forma, ele, na verdade, vai começar a se ver pesquisando justamente essa cultura dos campesinos italianos, que foram aqueles que foram perseguidos. Veja, no caso do campo da história, isso é muito interessante, porque a história foi criada como disciplina a partir dos discursos dos ditos grandes homens da história. Napoleão, Churchill, ou seja, a história era daqueles que eram grandes, enquanto que aqueles que eram pequenos não eram vistos. Então, o que faz o Ginzburg? Ele, ao invés de pesquisar os perseguidores, ele pesquisa os perseguidos. E ele fala, não, eu nunca entendi, até tarde na minha vida, conversando com um amigo meu, que eu estava estudando os perseguidos, no caso, os campesinos italianos, porque também eu era parte desses grupos de perseguidos pela modernidade, né, no caso, sendo judeu. Então ele vai falar, posteriormente, né, eu entendi que eu escolhi um objeto de pesquisa, desenvolvi uma metodologia, justamente porque tudo isso fazia parte da minha vida, mesmo que eu não tivesse a consciência plena disso naquele momento. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar desse texto do Ginzburg é que, de fato, a nossa vida pessoal vai nos levando para uma trajetória profissional. Às vezes isso pode ser bem sucedido, pode ser mal sucedido, mas o ponto fundamental aqui que vocês têm de ter em mente, né, especialmente os alunos, e especialmente sendo de mestrado, o fato de que elementos da sua vida pessoal são importantes, sim, nas escolhas teóricas e metodológicas que vocês vão fazer, tá? Então, para aprofundar esse primeiro tema aqui de exploração, eu queria trazer, né, minha própria trajetória, né, como um exercício aqui, já é uma metodologia, vocês vão perceber que é uma meta palestra, né, que na verdade estou aplicando aqui pela primeira vez, essa metodologia de uma autoetnografia para pensar não a minha vida, esse é o problema com o meu analista e tudo mais, mas como a minha vida efetivamente foi influenciada por uma série de contextos maiores do que eu, mas ao mesmo tempo ela também foi decisiva para as escolhas teóricas e metodológicas que eu fiz
ao longo da minha vida. Bom, então, assim, espero não deixar vocês entediados, né? Não entediar vocês, mas, bom, basicamente, né, minha família vem de uma... minha família vem de uma classe social que passa por uma experiência de país dos anos 50 aos anos 70, eu sou de 1978, vou fazer aniversário no domingo agora, e nessa época eu nasci, tive o privilégio de nascer no momento em que a minha família aproveitou um milagre brasileiro, de alguma maneira, e saiu de uma linha de pobreza e foi para uma classe média que nós diríamos popularmente como classe média baixa. Né? Por que isso é importante? Porque meus pais conseguiram me dar um certo nível de educação que eles até tiveram mais tardar, mas que me permitiu, por exemplo, fazer a faculdade, seguir direto de um colégio para uma universidade ou para pós-graduação. Bom, isso também é importante porque ao longo desse tempo, da vida deles, eles nunca foram músicos, né, mas gostavam muito de música. Meu pai chegou a trabalhar numa rádio que era do irmão do Tim Maia, o irmão mais velho do Tim Maia, então eu nasci e já tinha um capital cultural ali, digamos assim, que eram os discos que ele trouxe da rádio quando fechou. Então eu sempre ouvi muita música e a música sempre foi um elemento importante da minha personalidade, da formação da minha identidade, se você preferir. Né? Então, de uma maneira um pouco lógica, na adolescência eu comecei a ouvir música, comecei a ouvir rock mais pesado, hard rock, heavy metal, depois eu fui pro punk e comecei a tocar guitarra elétrica, foi uma escolha que eu fiz. Né? E mais tarde ainda, né, aí já na faculdade, perto da faculdade, eu comecei a ter, digamos assim, ir para um outro lado, conhecer tive amigos que também tocavam guitarra, estavam aprendendo a tocar, e aí começou um momento no qual nós éramos apresentados, digamos assim, ao acervo da música cultural do século XX, e muitos começaram a ouvir jazz, MPB, né, choro, e eu comecei também a ouvir isso, e aí me tornei um guitarrista mais para esse campo, digamos assim, tive um acesso a um outro capital cultural, né, como diria o sociólogo Bourdieu, e passei a ouvir mais esse tipo de música, o que indicava também uma construção, enfim, de um gosto musical pessoal que refletia também todo o movimento socioeconômico do país à época. Né? Eu estava começando a pegar ali a época de Plano Real, estabilização da economia, a abertura da economia brasileira para o exterior, né? Na época que os CDs ficaram muito baratos, então eu tinha acesso a um nível de conhecimento musical que a geração anterior não tinha. Né? Bom, então, dentro disso, depois eu fui, de novo, escolha de amigos, né? Pela influência de amigos meus, eles começaram a cursar a Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, lá no Rio, e eu fiquei muito interessado, né, em cursar essa universidade, essa faculdade de comunicação, porque eles tinham várias aulas lá, também sobre música, mas sobre cinema, sobre cultura, etc. E eu falei, bom, então acho que eu não vou fazer música, eu estava aprendendo a harmonia funcional, né? Tinha uns cursos do Ian Dash lá no Rio de Janeiro, eram famosos, Nelson Faria dando suas aulas, e a gente sempre conseguia roubar algum material didático. Assim, no outro dia eu fui jogar um monte de coisa fora e estavam lá todos os livros do Ian Dash, que acho que ele faleceu recentemente, né, infelizmente, sobre a harmonia funcional. Guardei todas aquelas xerox, uma coisa que os jovens aqui não tem, enfim. Deixa pra lá. Bom, então quando eu fui para aquela faculdade, eu achei que estava muito interessado, e aí dois fatos foram importantes dentro dessa trajetória. Eu me tornei estagiário de jornalismo de uma revista de música, lá do Rio, que é a revista Backstage, não sei se alguém aqui conheceu ou conhece. Nem sei se eles estão operando, eu acho que não. Só virtualmente, provavelmente estão lá operando. E ao mesmo tempo eu conheci uma professora que estava dando uma disciplina lá, a professora Simone Pereira de Sá, que naquele momento estava terminando uma pesquisa sobre samba e internet, e deu uma aula sobre identidade cultural de música, né, a partir do livro O Mistério do Samba, do Hermano Viana. Né. E fui fazer aquela disciplina, porque me interessava, uma disciplina optativa, enfim, eu não sabia muita coisa daquilo, mas finalmente fui pela primeira vez apresentado a uma abordagem que eu conheceria depois como Sociologia da Cultura. É uma abordagem que seria muito importante para a minha formação aí sim como pesquisador. Bom,
Nessa época, quando eu estava lá na Backstage, era muito interessante porque tinham muitas gravadoras independentes brasileiras e elas mandavam CDs para a revista na esperança de que a revista fizesse a resenha, né? E eu fazia várias resenhas. E assim, de novo, por acaso, eu comecei a ver que a gravadora Trama, não sei se alguém aqui tem essa lembrança, ela tinha um selo, ela desenvolveu um selo para gravar música eletrônica, né, de DJ brasileiro. E começou a mandar muita coisa lá para a revista e eu achei interessante, né? Não porque eu gostasse de música eletrônica, naquela época eu praticamente não ouvia isso, quer dizer, eu ouvia pelo rádio, não era um gênero musical que eu gostasse de ouvir em casa. Mas eu vi que tinha muitos CDs de DJs que começavam a fazer um trabalho autoral misturando música brasileira com música eletrônica, né? DJ Mark, DJ Patife, DJ Dolores, aqui de Recife, ligado ao movimento do beat. E, enfim, eu achei estranho, porque eu já estava continuando o curso, e falei assim, mas por que esses caras vão fazer uma música eletrônica com cara brasileira, ou seja, com identidade brasileira, sendo que o gênero da música eletrônica se torna famoso e forte culturalmente porque ele não tem gênero, ele não é de país, ele não é de lugar nenhum, citando os Titãs, né? Eles tinham um orgulho de não terem gênero, de não terem espaço, de não terem tempo, né? Tinha uma estética própria baseada nisso, né? E de repente você viu um movimento contrário. E mais do que isso, nenhum daqueles DJs, ou quase nenhum, depois eu posso aqui o canal para aparecer, né? O DJ Marcelinho da Rua, nós tocando com o filho do Menescal, exatamente. Mas isso já foi mais tardiamente, mas esses caras não eram da zona sul do Rio de Janeiro, não eram de uma classe média, muito pelo contrário, eles eram da periferia de São Paulo, né? E aí eu falei, porque tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, como eu tinha que fazer um trabalho final para a disciplina, né, eu pensei, se tem alguma coisa acontecendo aqui, tem um problema, aquilo que depois eu entenderia, né, nas aulas de metodologia, um problema de pesquisa. E resolvi fazer, então, o trabalho final da disciplina da professora Simone Pereira de Sá, justamente a partir disso que eu entendi que era um objeto de pesquisa. Tem alguma coisa estranha aqui, e, portanto, eu vou fazer uma série de perguntas sobre isso. Eu fiz o trabalho, não sei se o trabalho ficou muito bom, mas, de qualquer forma, a ideia era boa, tanto que a professora Simone gostou e falou que gostaria de fazer uma pesquisa justamente sobre essa relação entre identidade nacional e música eletrônica. Aliás, um tipo de pesquisa, uma abordagem que ela aprofundaria bastante, ainda que ela fosse, hoje, depois desse período, mais para o campo do funk carioca, do que para a música eletrônica de pista, ainda que ela nunca tenha abandonado. Mas o ponto é que ela me convidou para fazer parte dessa pesquisa como bolsista de iniciação científica, né? E isso foi muito importante porque fez a minha entrada na vida acadêmica. E isso foi, para mim, muito interessante, porque ali eu comecei a ter um trabalho mais detido de saber o que são as teorias, né, como os autores se relacionam entre si, né, os grandes pensadores das ciências sociais, o que é metodologia de pesquisa, e, portanto, eu pude ir refinando esse meu conhecimento e vendo, ao mesmo tempo, que eu poderia aplicar isso a um objeto que, digamos assim, em outras faculdades, né, daria certo terror, né, entre os professores da música popular e uma música popular que ainda era contemporânea, música eletrônica, né? Então isso me permitiu pensar dessa maneira e falei, eu gostei dessa vida, eu quero ser pesquisador, né? E aí foi um momento em que eu desisti tanto de ser músico profissional quanto de ser jornalista cultural propriamente dito, né? Não sei se foi a melhor escolha, mas pelo menos eu fiquei feliz